deputado federal Hugo Leal veio comemorar aqui em Teresópolis com uma missa na igreja de Santo Antônio e com um almoço aqui no Hotel Alpina os 10 anos de mandato. Deputado, antes de mais nada, parabéns aí pelos 10 anos de mandato. Sem sombra de dúvida, ninguém vai dizer ao contrário, a sua maior conquista política foi a Lei Seca. Qual é o balanço que o senhor faz das conquistas, das vidas salvas com a Lei Seca ao longo desse tempo? Na realidade é um motivo de satisfação, por isso que eu fiz questão de registrar esse momento, né, que são os 10 anos, e o ano que vem a Lei Seca faz 10 anos. E isso é sinal de que o mandato, acho que foi um mandato que tem tido resultado, graças a Deus, de reconhecimento, tanto reconhecimento que acabei me reelegendo por 2 vezes. Fico feliz em poder continuar representando a população. E a Lei Seca é esse diferencial na vida das pessoas. Eu fui apenas um instrumento ali que estive no momento certo a poder indicar essa modificação, que foi a alcoolemia zero, ou, para que as pessoas conheçam, nenhum tipo de álcool, nenhuma gota de álcool, nada de álcool quando você está conduzindo o veículo. Era um conceito que tinha ainda uma discussão polêmica mundial, mas que hoje, né, depois de o Brasil ter aplicado, outros países já terem aplicado, outros países vieram na mesma esteira, e eu fico feliz que isso tem dado uma repercussão local, claro, no nosso estado aqui, o estado do Rio de Janeiro é um dos melhores estados na aplicação da legislação, no Brasil e no mundo. E eu acho que isso é motivo de orgulho, não só para mim, mas para o parlamento brasileiro, para as ações aqui do nosso estado, e eu acho que para o Brasil também. E eu já tive em várias oportunidades na Organização Mundial da Saúde, na Organização das Nações Unidas, discutindo os temas de segurança viária, e sempre esse assunto retorna com cada vez mais insistência e com perspectiva, para que no mundo todo, né, nós possamos ter exemplos dessa natureza. Tenho números expressivos aqui que falam um pouco, né, da sua atuação ao longo desses 10 anos aí. O senhor, como deputado, o senhor já apresentou 96 projetos de lei, 394 emendas, foi relator ainda em 235 projetos, no total apresentou 315 relatórios e parecer. Tem mais números, mas o que mais chama a atenção disso tudo é que ao longo desses 10 anos, e numa crise política e moral que o Brasil hoje passa, o senhor nunca teve nenhum tipo de acusação, nunca teve nenhum tipo de menção em delações. O senhor é um deputado ficha limpa. Como é que o senhor vê essa crise moral que passa a política brasileira atualmente? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, são opções. Na vida você faz escolhas. Eu escolhi servir, eu escolhi o trabalho, e não falta trabalho na Câmara. Diferente do que muitas pessoas acham, veem, imaginam um cenário em Brasília, eu atuo direto, eu faço a minha atuação mais direta na área de segurança viária, por óbvio, faço parte da Comissão de Viação e Transporte há mais de 10 anos também, desde o meu primeiro ano de mandato, e fiz isso uma causa. E não defendo interesses, defendo causas. Eu acho que isso faz a diferença. Na área de segurança pública também faço parte da Comissão de Segurança Pública há muitos anos, há 8 anos, na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, quando você se apresenta para trabalhar, é isso. Eu acho que a mente não fica, quando a mente está desocupada, fica preocupada com outras circunstâncias. Eu fico preocupado em devolver à população a confiança que eu recebi. Na vida toda a gente faz isso, a gente faz escolhas. Caminhos mais difíceis, mas que você sabe que são retilíneos, ou caminhos mais fáceis, que você sabe que, em princípio, aparentemente são mais fáceis, quando você vê, você está comprometido. Acho que é isso, a vida toda nós fazemos escolhas, desde que nós nascemos, desde que nós, dentro da nossa família, dentro das nossas opções, escolhemos time de futebol, escolhemos várias escolas de samba, gostos de preferência, e lá é assim, você sabe muito bem, você tem definição muito bem qual o caminho, os caminhos que te apresento. E ali eu acho que o mínimo que nós podemos fazer, eu acho que isso que é a justificativa da ação política, é poder estar a serviço das pessoas. Estar a serviço da política como prática do bem comum. E o senhor, ao longo desses 10 anos também, o senhor teve muito a serviço, principalmente do Estado que o senhor representa. Nos seus 10 anos de mandato, o senhor já destinou ao Rio mais de 135 milhões de reais em emendas parlamentares e individuais, beneficiando mais de 70 municípios aqui do Estado. O que o senhor destacaria dessas emendas aí que o senhor trouxe, todo esse dinheiro que o senhor conseguiu para a população do Estado do Rio? O que o senhor destacaria de mais importante? Primeiro, que eu considero o seguinte, as pessoas têm que entender que o trabalho do parlamentar, ele é o trabalho de legislar,
né, fazer a legislação, aprimorar a legislação, os vários conceitos, fiscalizar o Poder Executivo, muitas coisas, estamos aqui, uma ação efetiva agora, fiscalizando todas as concessões rodoviárias aqui no Rio, também ferroviárias, ou seja, nossas rodovias, como aqui a BR-116, a 040, a Rio-São Paulo. Esse é meu papel, fiscalizar, ver se a atuação, fiscalizar os órgãos que executam essas obras. Então esse é o papel, legislar, fiscalizar, e o papel também de nós retribuirmos a população através das emendas, do recurso do orçamento, as emendas que nós podemos indicar para serem aplicadas nos municípios. O que eu destaco nessas emendas é a área de saúde, que é uma área mais carente, que é a área que demanda mais, que a população precisa mais. Então, desses valores todos, ao longo desses 10 anos, você pode verificar que 50%, um pouco mais de 50%, sempre foi para a área de saúde. Isso é uma lógica, né? Uma defesa, não só porque às vezes é uma opção, uma orientação que é feita no orçamento, mas uma opção que fazemos. Quantas vezes utilizamos o recurso para custeio, para comprar medicamento, quantas máquinas, quantos operadores, quantos ultrassons foram comprados. Eu posso enumerar, falar em números aqui, reformas de postos de saúde, ressonância magnética. Então isso é motivo de satisfação. Eu sempre digo para as pessoas, esse dinheiro não é meu, não sou eu que estou doando, esse é um recurso do orçamento, que o mandato que eu exerço, eu faço que possa chegar ao município, possa chegar em Teresópolis, possa chegar em Petrópolis, em Areal, em São José, naqueles municípios onde tem uma maior necessidade e onde eu estou representando a população. Eu sempre repito isso. Isso é o papel do parlamentar, é representar. Eu estou ali representando, eu não estou... O dinheiro é da população, é do imposto, é devolvendo para a população aquilo que efetivamente que é a retribuição do Estado. Eu acho que essa é a lógica para você continuar numa linha reta, com disposição para representar as pessoas. Nada de se apropriar, né? Nada de se apropriar, eu que dei essa máquina, eu que não é não. Eu sou aqui representante da população que coloco à disposição o meu mandato, pego o orçamento e direciono, porque eu represento essa população. É isso, é assim que funciona, tem dado certo essa fórmula. Para a gente encerrar, deputado, uma outra área que o senhor tem uma atuação muito forte é na área de segurança, né? Desde o primeiro mandato, o senhor já vem integrando a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Qual a sua solução para essa violência generalizada que tomou conta do Rio de Janeiro? O senhor está aqui em Teresópolis hoje comemorando. Teresópolis é a cidade mais tranquila do estado, segundo aquela pesquisa que foi feita recentemente do Atlas da Violência. O senhor acha que de repente Teresópolis tem alguma lição para ensinar ao restante do estado? Eu tenho. Eu acho que isso você tocou num ponto que é importante. É como se a política de segurança pública fosse só das corporações, das forças. Elas têm papel importante, preponderante, mas não são os mais importantes. Os mais importantes dessa política de segurança pública são as pessoas, é a sociedade mobilizada. O exemplo aqui de Teresópolis é um exemplo principal. O Conselho Municipal de Segurança, presidido pelo Nadim aqui em Teresópolis, é um dos que mais movimentam, estão ali prestando contas para a população. Esta é a segurança pública que nós queremos, a segurança partilhada e compartilhada. Aliás, as pessoas dizem, né, eu tenho falado que normalmente que as pessoas têm criticado a política, falado que a política está ruim, Deixa eu deixar claro uma coisa, a política, conceito de política, que vem da palavra etimológica, da palavra grega polis, significa cidade, gestão da cidade. Pessoas que preocupam com a gestão da cidade, que preocupam em fazer o bem comum. Então, política, na sua essência, isso que é a defesa da política. Quando você pega, por exemplo, a política de segurança pública, não é o político que tem que falar. Quem tem que falar são as pessoas que querem o bem da cidade, que trabalham para o bem comum para toda a sociedade. Por que tem resultados aqui em Teresópolis? Porque estão acompanhados, são monitorados, tem interação com a sociedade, tem imposição. Quando tem que chamar atenção, chama atenção. Há um movimento, uma troca de comandantes de batalhão, de delegados. Então essas pessoas que vêm aqui, eles têm que entender que a autoridade deles sempre será respeitada. Mas a autoridade maior é a população, é ela que tem que falar. E quanto mais ela se envolve nesse setor, nessa política de segurança, mais resultado dá. Eu tenho falado, por que acontece no Rio que você tem que fazer mais armamento, mais...
É porque a sociedade se afasta desse tipo de análise, do análise não só da política de segurança, porque a política de segurança está associada à política de oportunidades. Por que aquele movimento ali do Conselho Municipal de Segurança dá certo? Porque são pessoas que têm os outros elos, que são fundamentais para a questão de segurança, as oportunidades, o emprego, como é que isso movimenta. Segurança por si só, sozinha, com armamento, ela é ostensiva e é importante, mas não é isso que resolve, não é só isso que resolve. Então, quando você afasta a sociedade da política, lato sensu, política da sua essência, política do polis, da cidade, você tem dificuldade em criar, aí você fica criando nichos. E aí a política é sempre chamada de ruim, as pessoas querem afastar. Ao contrário, a questão das denominações partidárias, isso é uma linha da política, é um ponto da política. A política é uma coisa muito mais ampla. Então, na questão de segurança, lá eu cansei de discutir isso, sou favorável às modificações do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que venha associado a alguma análise de redução de criminalidade, de redução de atos infracionais. Eu sou daqueles que pensam na política de segurança associada a alguma coisa, não só da repressão. A repressão é um item, é importante, repressão e ter a efetiva punição. Mas muito mais amplo que isso é você aliar essa punição, por que estão acontecendo os crimes, qual é a origem dessa criminalidade, e aí agir. E tem duas palavras que eu acho que funcionam bem na segurança pública, diretamente a ação de segurança pública, chama-se inteligência e informação. Com essas duas palavras, com esses dois elementos, consegue agir e atingir muito mais resultados do que às vezes um show pirotécnico com tanque, com fuzil. Nem sempre é isso. Haja com inteligência, com informação, porque as ações cirúrgicas têm muito mais resultado e é isso que a sociedade demanda. Menos barulho, menos pirotecnia e mais ação efetiva. E, obviamente, por trás, ou seja, nesse acolhimento, as ações de inclusão social, as ações que são de acolhimento, a mudança de comportamento, a mudança de visão. É isso. Deputado, parabéns por esses 10 anos de política com P maiúsculo, como o senhor vem fazendo. Muito obrigado pela entrevista. Rolf Danziger para o Empresas e Gente de Sucesso.